Fala galera, tudo bem com vocês? Gabriel Xavier aqui para gravar mais um vídeo bacana com dicas sensacionais. Hoje eu trouxe 5 temas de história do Brasil que você precisa dominar. Presta atenção, dominar é diferente de estudar. Estudar você deve ter lido em algum lugar, você já ouviu falar de coronelismo, soltando um spoiler aqui já, mas você precisa dominar. Ou seja, quando aparecer na tua prova, você precisa ter toda uma linha cronológica daquilo que você está lendo ali e você vai tirar de letra, tá? Dominar, diferente de estudar. Então, assim, se você curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, dicas, métodos de estudo para a gente encurtar caminhos, se inscreve no canal, tá? Se inscreve, deixa um comentário, compartilha, me ajuda muito. E aí eu tô gravando vídeo todo dia justamente para chegar até você um material bacana que vai te dar um suporte quando o assunto é História e Enem. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, bora lá. Gente, primeiro assunto que você precisa dominar, tá? É o que ficou conhecido como a Revolta dos Farrapos ou a Revolução Farroupilha. Ela faz parte de um contexto da história do Brasil que explode no Brasil muitos movimentos anti-imperiais. Você vai lembrar agora quando eu falar sabinada, balaiada, cabanagem. Ah, professor, mas por que você não vai falar dos outros? Você vai falar só da Revolução Farroupilha? Porque a Revolução Farroupilha, ela acontece num espaço que é muito emblemático. Ela acontece na região sul, mais precisamente na província do Rio Grande do Sul, província de São Pedro. A ideia da Revolução Farroupilha era que ali fosse fundado um espaço republicano. Né? Com todas as ressalvas do mundo do que significa república, o debate não é esse, mas a ideia é essa. Eu chamo a atenção dessa Revolução Farroupilha e de você dominar todo esse assunto, e quando você está estudando Farroupilha, Farrapos, você consegue compreender todos os outros movimentos que houve no mesmo período, que eram justamente esses movimentos anti-imperiais, você começa a dominar. Então, quando cai no Enem, você não acha mais estranho. Ah, tô ligado nisso aqui. E aí, justamente, demora muito tempo, se não falar a memória, são 10 anos, né? Então é um tempo muito grande. E aí depois começou a virar um movimento estritamente separatista. Você deve saber que o Rio Grande do Sul, até uns anos atrás, também tinha toda essa questão de separação e tal. E a nossa Constituição, ela proíbe a secessão, ou seja, essa separação. Nosso Estado brasileiro é um Estado federado, temos as federações, e todos somos submissos à Constituição Federal, porque somos uma democracia, tá? Segundo conteúdo seria a questão do abolicionismo. Gente, muito cuidado com esse tema de abolicionismo, tá? Se constrói uma narrativa muito bonita, né, de que a princesa Isabel, num belo dia, acordou e falou com os pássaros, e aí vou libertar os escravos. Não foi bem assim que aconteceu. Tem muita negociação por trás disso, e um personagem muito central nesse debate é a Inglaterra, né, que tempos antes já tinha dado um acocho ali, estava começando a parar a questão do tráfico escravo. E aí, né, em 88, a gente tem a assinatura da Lei Áurea, mas o problema da escravidão ainda não acaba por si só, por conta do racismo, por conta de que quando os negros escravizados, ex-escravizados são soltos, ficam à mercê da sociedade, logo entram no trabalho análogo à escravidão, também adentrando na marginalização social. Então, abolicionismo é um tema que você não pode se deixar enganar pela narrativa linda e maravilhosa de que um belo dia uma princesa, muito comovida com a situação, simplesmente assinou a Lei Áurea, tá bom? Se liga. O terceiro conteúdo é o conteúdo do coronelismo, tá, gente? Presta atenção, você não pode colocar na cabeça de vocês que coronelismo era só aquela coisa do voto de cabresto. O voto de cabresto era um dos elementos que caracteriza o que era o coronelismo, né? Mas naquele período a gente também tinha uma coisa chamada de política dos governadores. Começa ainda lá no período do presidente Campos Salles, na Primeira República. Olha, o assunto é coronelismo, mas o amplo é Primeira República. Então, quando você domina o coronelismo, né, não somente na questão do voto de cabresto, você consegue compreender toda a discussão que perpassa a Primeira República. Aquela discussão da política do café com leite, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais, e aí você está tentando entender todo um processo político-social muito importante na nossa história, que às vezes fica muito resumido só com a questão do coronelismo.
Graças a Deus, o Enem cobra questões relativamente simples. Então, se você conseguir dominar esse assunto, vai ser uma piada quando aparecer lá na prova do Enem, tá bom? Quarto assunto, a Era Vargas, né, gente? A gente não pode passar aqui sem falar do Vargas, né? Do varguismo, do populismo, todos esses conceitos dentro da Era Vargas, né? Pai dos pobres, CLT. O que chama atenção é que Vargas fica no poder na primeira parte da sua trajetória política no Brasil durante 15 anos. Ele sai do poder e volta um pouco tempo depois, mas eu quero compreender esse período que compreende 30 a 45, quando, né, o Vargas, né, sai lá com aquela Revolução de 30, que de revolução não tem nada, tem todo um jogo político por trás, e aí depois ele se reelege com o Estado Novo, e por aí vai, né? O Estado Novo do Vargas, que de novo não tinha nada, aí ele começa a inventar as questões das ameaças comunistas que vão dominar o Brasil, tarará, tarará, todo aquele papo medonho que você precisa entender, você precisa dominar para você compreender, porque dentro da Era Vargas, eu já falei isso no primeiro vídeo, se não falha a memória, ou enfim, no vídeo eu vou colocar um card aqui em cima, e aí para você dar uma olhadinha lá, que é justamente isso. A Era Vargas é um período que compreende um período histórico global que é muito importante de se entender muita coisa, como a Segunda Guerra Mundial, como eu falei no vídeo, se liga no card aqui em cima, tá? Então, o último tema, depois de Vargas, é a tão famigerada redemocratização. E você precisa entender o que é a redemocratização, porque a redemocratização do Brasil ela acontece pós-ditadura militar, quando a ditadura já está perdendo, de certa forma, força política e tal. A gente está em 85, na verdade, né, 84, 85, o movimento da direta já, a questão das eleições indiretas no Congresso, né, o movimento direta já, ele não dá certo, né, isso precisa ser destacado, né. Os livros de história geralmente trazem uma coisa como se fosse uma coisa muito positiva, gloriosa, não é bem assim. Então, o processo de redemocratização do Brasil é um processo lento, né? A gente tem uma democracia muito jovem e a gente ainda vive muito desses resquícios autoritários dos militares, da ditadura, entre outras coisas. Então, entenda a redemocratização a partir de 88, quando Ulisses Guimarães, né, levanta lá a Constituição e pede a bênção de Deus para que tudo dê certo. E aí hoje a gente está aqui num governo, né, meio conservador, reacionário, o governo Bolsonaro. Então você precisa entender e se situar no espaço e no tempo para entender tudo dessa história. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa um comentário aí embaixo, compartilha. Novamente, né, se você curte esse tipo de material, dicas, métodos, se inscreve no canal, me ajuda bastante e eu do fundo do meu coração te agradeço demais. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!